Imagine só, você constrói uma vida ao lado de quem ama, sonha com um lar cheio de harmonia, e de repente se vê presas nas teias de uma batalha silenciosa, onde o inimigo não é um estranho, mas a própria mãe do homem que jurou te proteger. Essa foi a realidade que se abateu sobre Catarina como um temporal inesperado e o estopim. Um simples convite à sua própria mãe. Era mais uma daquelas tardes em que Ana Georgievna, a sogra, aparecia sem aviso, como se o elemento surpresa fosse sua arma predileta. Não bastasse invadir a privacidade da nora, ela se deliciava em flagrá-la em momentos de vulnerabilidade, roupas de ficar em casa, louça por lavar, o caos natural de um lar vivo. Cada visita era uma sessão de julgamento mudo, suspiros teatrais, olhares carregados de reprovação, comentários que doíam como facas envelopadas em seda. E Catarina, apesar de saber que não merecia aquela culpa imposta, sentia o peso da opressão a cada palavra não dita. Naquela sexta-feira, o plano era simples, um jantar especial para celebrar uma boa notícia com Machim, seu marido. Mas o destino, ou melhor, a sogra, tinha outros planos. O interfone soou, e lá estava Ana Georgievna, impecável em seu casaco bege novo, com uma bolsa do tamanho de suas expectativas irreais. Minhas saudações, Nevesha, disse, escaneando Catarina da cabeça aos pés com o olhar afiado de quem já havia condenado antes mesmo do veredicto. De novo nessas calças surradas? Não te envergonha receber teu marido assim? Catarina engoliu em seco a irritação que subia pela garganta. Boa noite, Ana Georgievna. Entre, por favor. Estou terminando o jantar. A sogra avançou pela casa como um inspector em busca de falhas, enquanto a nora voltava para a cozinha, onde o Stroganov esperava seu toque final e o forno exalava o aroma do purê de batatas. O que é isso que você está fazendo? Perguntou Ana, espiando a panela com desdém. Mas esses seus semi-prontos? Na minha época, tudo era feito do zero, sopas, tortas, almôndegas, tudo com as minhas próprias mãos. Não são semi-prontos, respondeu Catarina, mantendo a calma por um fio. Marinei a carne desde cedo, só estou finalizando. A sogra soltou um risinho incrédulo. Ah, é? E você sabe que o Machim, quando criança, só comia carne cortada em cubos, não em tiras? Assim ele não vai querer. Catarina cerrou os dentes. Machim adorava seu Stroganov e jamais havia reclamado do corte, mas discutir era como tentar apagar fogo com gasolina. O interfone tocou novamente. Deve ser o Machim, disse Catarina, enxugando as mãos no pano de prato. Fique à vontade, eu atendo. Não, não, minha filha, interveio Ana, já a caminho da porta. Deixa que eu abra para o meu Sinoshok. 1 minuto depois, Machim entrava na cozinha, abraçado à mãe, com um sorriso que parecia ignorar a tensão no ar. Que surpresa, mamãe! Não sabia que você viria. Pois é, resolvi fazer uma visitinha, respondeu Ana, com um tom que sugeria que o mundo girava em torno de suas vontades. Afinal, minha nora aqui quase nunca me chama. Catarina tentou mudar de assunto. O jantar está quase pronto. Hoje tem seu Stroganov favorito. Ótimo, disse Machim, beijando-a na bochecha. E tenho uma ótima notícia, recebi um bônus pelo último projeto. Que maravilha, meu amor, respondeu Catarina, genuinamente feliz. Eu também tenho algo para te contar, mas vamos deixar para a mesa. Ana franziu o senho. Espero que não vá gastar esse dinheiro com bobagens. Lembra que eu preciso de um refrigerador novo? O meu já está caindo aos pedaços. Machim hesitou. Claro, mãe, a gente lembra, mas a Catarina e eu também temos nossos planos. O jantar transcorreu como um campo minado. Cada garfada era acompanhada por críticas veladas aos pratos, lembretes sobre obrigações familiares e olhares de Machim, que oscilavam entre a culpa e a covardia. Quando finalmente se mudaram para a sala, Catarina decidiu que era hora. Machim, lembra que aniversário da minha mãe está chegando? Pensei em convidá-la para passar o fim de semana aqui. Ana bateu a xícara no pires com um estalo que ecoou como um tiro. Como assim? Sua mãe vive bem, graças a Deus. Já eu, moro em um cubículo com o teto vazando, e vocês mal me chamam. Catarina olhou para o marido, buscando aliado, mas encontrou apenas um homem dividido. Ana Georgievna, está é a nossa casa, e minha mãe faz tempo que não nos visita.
Nossa, repetiu a sogra, com um riso amargo. Quem pagou a entrada do financiamento, hein? Eu, que dei todas as minhas economias para vocês terem onde morar. Era uma mentira descarada. Catarina havia comprado o apartamento antes mesmo de conhecer Machim, ele apenas se mudou depois do casamento. Mãe, calma, tentou Machim, mas Ana não dava trégua. Agora você fica do lado dela? Depois de tudo que fiz por você, ingrato. Catarina sentiu algo se romper dentro de si. Não era mais sobre a sogra, o jantar ou a mãe dela. Era sobre dignidade. Sabe de uma coisa, disse, levantando-se com uma calma que assustou até ela mesma. Acho que esqueci de mencionar um detalhe importante: este apartamento é meu. Comprei sozinha, muito antes de conhecer o Machim. E se estamos falando em direitos, tenho todo o direito de receber aqui quem eu quiser, inclusive a minha mãe. Ana regalou os olhos, mas Catarina não lhe deu chance de reagir. Além disso, todo mês nós enviamos dinheiro para suas contas, pagamos suas reformas, aguentamos suas críticas como se fossem parte do pacote sogra inclusiva. Mas hoje você ultrapassou todos os limites. Como você ousa, começou Ana, mas foi interrompida. Ouso porque cansei de ver minha casa virar ringue de boxe e meu marido, um juiz que sempre apita a seu favor, continuou Catarina, com uma firmeza que nem sabia que tinha. E sabe o que mais? Acho que é hora de vocês dois irem embora. Como assim os dois? Protestou Machim, visivelmente abalado. Eu moro aqui. Morava, corrigiu ela, sem pestanejar. Se você acha que sua mãe tem mais voz nesta casa do que eu, a dona dela, então é melhor arrumar suas coisas e ir morar com ela. Lá vocês poderão decidir juntos quem merece um convite para o chá. Ana ficou vermelha de raiva. Ouça isso, Machim. Ela está te expulsando. Sempre soube que essa mulher não te amava. Machim parecia perdido, como um barco à deriva. Catarina, você não pode fazer isso. Posso. E estou fazendo agora, respondeu ela, sem sombra de dúvida. Eu te amo, Machim. Mas não vou dividir minha vida com alguém que não tem coragem de me defender nem de si mesmo. E o pequeno Artyom, com as bochechas coradas pelo vento da tarde, não perdeu tempo, já esticava os braços para a avó, exigindo seu pedaço de pirogue antes mesmo que a caixa fosse aberta. Ana Georgievna riu, um som que há anos soaria forçado, mas que agora carregava uma sinceridade reconfortante. Claro, meu príncipe. Mas primeiro, lave essas mãozinhas sujas de terra, disse ela, entregando-lhe um guardanapo com a autoridade afetuosa de quem aprendeu, na Marrã, que limites não são falta de amor, mas sua forma mais pura. Ekaterina observava a cena do batente da porta, uma mão apoiada na barriga arredondada, a outra brincando distraidamente com a aliança. 5 anos. 5 anos desde aquela noite em que o chão pareceu se abrir sob seus pés, e ela, em vez de cair, escolheu construir pontes, primeiro consigo mesma, depois com Machim, e até mesmo com a mulher que jurara odiar. Não era um final de contos de fadas, porque a vida não se resumia a felizes para sempre. Era melhor, era real. Era o tipo de felicidade que se conquista com cicatrizes, com terapias, com noites em claro e escolhas dolorosas. Você está bem, Kotik? Machim se aproximou por trás, envolvendo-a pela cintura com um braço enquanto o outro seguira Artyom até a pia. Seu toque já não era hesitante, nem carregado da culpa que por tanto tempo paralisara. Agora, era firme. Seguro. Como o homem que ela sempre soubera que ele poderia ser se apenas tivesse coragem de se libertar das correntes invisíveis que o prendiam ao passado. Ela se encostou nele, respirando fundo o cheiro familiar de seu perfume misturado ao aroma de terra úmida que o filho trouxera do parque. Estou ótima, murmurou. Só pensando em como a vida é estranha. Quem diria que um dia eu estaria aqui, grávida de novo, com minha sogra fazendo pirogues na minha cozinha e meu marido, bem, meu marido de verdade. Machim riu baixo, beijando-lhe a têmpora. Eu diria. Porque você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu não merecia. Seu tom era leve, mas as palavras pesavam o suficiente para que ela se virasse, capturando seu rosto entre as mãos. Não foi isso, corrigiu, os olhos brilhando com uma verdade que demorará anos para aceitar. Eu desisti, sim. Desisti de tentar mudá-lo.
Desisti de esperar que você acordasse magicamente um dia e fosse o homem que eu queria. Mas não desisti de mim. E foi isso que fez a diferença. Ela sorriu, triste e doce ao mesmo tempo. Às vezes, amar alguém é também ter a coragem de deixá-lo ir, até que ele encontre o caminho de volta sozinho. Do outro lado da cozinha, Ana Georgievna servia chapa a Irina Nikolaevna, as duas mulheres agora unidas por algo mais forte que o sangue, o respeito mútuo, forjado em batalhas e tréguas. Você colocou canela demais nesse pirogue, Ana, brincou Irina, mas aceitou o prato com um sorriso. É para esquentar o corpo nessas noites frias, retrucou a outra, já cortando um pedaço generoso para Artyom, que esperneava no colo do avô. Ekaterina observou a cena, o coração cheio. Não era perfeito. Nunca seria. Havia dias em que as velhas feridas coçavam, em que Machinha ainda tropeçava em sua própria sombra, em que Ana Georgievna deixava escapar um comentário passivo e agressivo que faziam os dentes de Ekaterina rangirem. Mas era delas. Uma família construída não sobre a ilusão de harmonia eterna, mas sobre a escolha diária de permanecer, de perdoar, de crescer. Vem, Lyubov Moia, sussurrou Machin, puxando-a gentilmente para a mesa. O chá vai esfriar. E tenho certeza de que minha mãe não vai deixar ninguém sair daqui sem provar seu pirogue perfeito. Ela riu, deixando-se levar, sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, não havia storm clouds no horizonte, apenas o céu aberto de possibilidades que eles mesmos haviam conquistado. E isso, pensou enquanto se sentava entre as duas mulheres que, cada uma a seu modo, a haviam ajudado a se tornar quem era mais do que suficiente. Maxim aproximou-se por trás da esposa e envolveu seus ombros com os braços, os lábios quase roçando sua orelha. Obrigado, sussurrou, a voz carregada de uma gratidão que não precisava de palavras para ser compreendida. Ekaterina virou levemente a cabeça, os olhos brilhando com uma curiosidade genuína. Por quê? Por não ter tido medo, naquele dia, de nos mostrar a saída, respondeu ele, o sorriso suave iluminando o rosto enquanto os dedos acalmavam o tecido de sua blusa. Às vezes, as pessoas precisam de um abalo profundo, daqueles que desmontam certezas e revelam, sob os escombros, o que realmente importa. Ela se aninhou contra ele, sentindo um movimento quase imperceptível dentro de si, um pontapé tímido, como se a pequena vida que carregava também quisesse participar daquele momento. Sabia, murmurou Ekaterina, observando a cena à sua frente e risos, pratos que se entrechocavam, olhares cúmplices. Acho que foi uma das melhores coisas que já fiz. Naquela noite, enquanto a mesa se enchia de histórias e o ar vibrava com a leveza de quem finalmente pertence, Ekaterina refletia sobre como um único gesto corajoso pode redesenhar um destino. Às vezes, basta ter a força para apontar a porta de saída, não para que os outros partam, mas para que, ao voltarem, sejam versões mais verdadeiras de si mesmos. E essa verdade simples, tão dolorosa quanto libertadora, valerá cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada cicatriz que o caminho até ali havia deixado. Porque no final, entre as mãos dadas e os sorrisos que não precisavam de desculpas, estava o que sempre fora o objetivo, um tipo de felicidade que não se constrói sozinho, mas se tece, fio a fio, entre escolhas difíceis e corações dispostos a se refazerem.